Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos a esta aula da disciplina Psicologia, Ciência e Profissão. Quero dizer para cada um de vocês que é um imenso prazer estar aqui contribuindo para o aprendizado de cada um de vocês. Turma, no vídeo anterior eu falei sobre os objetivos dessa disciplina, que é o que? Psicologia como ciência, psicologia como profissão, as várias áreas de atuação da psicologia, mas antes de adentrarmos nesse assunto, é preciso que a gente faça um percurso histórico da psicologia e posteriormente compreender como a psicologia ela surge como uma ciência, certo? Então vamos aqui fazer um percurso histórico. Todos os registros da história da humanidade apontam o desejo do homem por se conhecer. Então, gente, a psicologia ela traz em si uma essência, o desejo de conhecer o outro. E aí é importante nós ressaltarmos que para conhecer o outro é preciso conhecer a si mesmo. O registro histórico, né, essa questão histórica da psicologia, vai nos trazer através de quê? Dos desenhos e símbolos, isso há milênios de anos, retratando as angústias, as alegrias, o próprio comportamento do sujeito, como era o comportamento do sujeito. Isso é visto nas próprias pinturas, né? A partir do momento em que se desenhava, ali estava se expressando alguma emoção, alguma angústia, alguma alegria e até mesmo o comportamento do sujeito que era exibido na época, né? Então, assim, a psicologia, no sentido mais histórico, ela tem esse gancho aí, né? Esta preocupação desencadeia o surgimento da psicologia. Então, assim, uma ciência voltada para conhecer o outro, né? Quando eu falo conhecer o outro, gente, é conhecer o seu mais íntimo, é conhecer o que cada um traz na sua história, o que cada um tem a contribuir e porque em determinado momento isso de alguma forma sofre alteração. E essa alteração, ela provoca um sofrimento no sujeito. E aí, quando eu falo de alegrias, de tristezas, de angústias, a psicologia, ela desde a sua antiguidade, ela vem a se interessar por todos esses sentimentos, por todos esses processos que o sujeito vivencia desde a sua antiguidade e até os dias atuais, né? Falar sobre angústia, falar sobre tristeza, falar sobre a alegria, todos esses são sentimentos estudados pela psicologia e a psicologia, de alguma forma, ela tem a contribuir, né? Ela tem a contribuir tanto pelos conhecimentos que ela traz, como as experiências de vários estudiosos que tiveram para crescer, para contribuir para o crescimento desta área, tá certo, turma? Então, quando nós vamos falar sobre psicologia, a gente precisa entender que a psicologia ela tem o seu registro histórico desde a antiguidade, a partir do momento em que o homem buscava externalizar o seu sofrimento a partir de um símbolo, a partir de um desenho e a partir também de uma fala, que é essa fala que a psicologia se interessa posteriormente enquanto ciência. Certo, turma? Então, chegam mais para cá. Bom, como a maioria das ciências, o berço da psicologia é a filosofia. E foi na Grécia Antiga que ela desenvolveu-se. Então, gente, nós podemos dizer que a psicologia, ela faz fronteira com a filosofia, certo? Anteriormente, a psicologia era tida como uma disciplina, né, da filosofia e somente posteriormente ela vem a se separar da filosofia, ela vem se sofrendo aí uma modificação e torna-se uma ciência. Mas antes dela se tornar uma ciência, ela fez fronteira com a antropologia, com a sociologia e principalmente com
a filosofia. Então, assim, quando nós falamos sobre a filosofia, gente, nós não podemos esquecer de um filósofo que teve uma grande contribuição para a filosofia e, consequentemente, teve a sua contribuição para a psicologia também. Nós estamos falando de quem? Aristóteles, né? Aristóteles ele tem a sua vasta contribuição em várias áreas do conhecimento, tá certo? E aí, quando nós estamos falando sobre a questão de Aristóteles, o que ele vai nos trazer? Que conhecer a si mesmo é o princípio da sabedoria. Turma, levem isso para vocês, que eu acredito que eu já tenha dito isso em sala. A psicologia, para que você consiga conhecer o outro, é preciso conhecer a si mesmo. E a sabedoria, ela está voltada para conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo é o princípio da sabedoria, tá certo? E a psicologia, ela surge justamente desse encanto pelo outro, de saber o que o outro traz, né? Por que o outro tem esse sofrimento enraizado e por que de alguma forma, a sociedade, a cultura contribui também para um sofrimento, tá certo? Então, temos aqui uma parte histórica bastante interessante da psicologia, né? E aí, gente, falando nessa parte histórica, vamos aqui encontrar como foi que surgiu o termo psicologia, né? A gente não pode confundir com o pai da psicologia, foi quem deu o nome de psicologia, né? Nós temos aqui um outro filósofo, Rudolf, que sugeriu o termo psicologia no século XVI, certo? Então, pegando aí esse filósofo, né, a origem da palavra psicologia se assenta precisamente na noção de alma, né? Então, na parte histórica da psicologia, né, nos tempos remotos, nós podemos dizer que a psicologia ela deriva do que? Do conhecimento da alma, do estudo da alma. Então, temos aqui, a psicologia nada mais é do que a junção de psique, que significa alma, mais de logos, que significa razão, né, e o estudo da alma, né? Esse conceito bastante abstrato, né, trazido também por Aristóteles, né, que eu falei para vocês, um importante filósofo, foi considerado por muitos o autor do primeiro estudo de psicologia intitulada Acerca da Alma, certo, turma? Então, temos aqui os primeiros passos da psicologia, bebendo da fonte da filosofia, tendo a sua contribuição por Aristóteles e muitos outros filósofos e muitas outras áreas também que tiveram as suas contribuições para a psicologia, tá certo, turma? Lembrando, ainda hoje, né, quando eu falo conhecer a si mesmo é o princípio da sabedoria, eu estou dizendo o quê? Que Aristóteles, ainda delineando aí essa psicologia da alma, já tinha um vasto conhecimento do que é a psicologia na contemporaneidade, né? Então, assim, gente, para vocês que estão vamos dizer, em uma formação acadêmica, é preciso que se tenha bastante estudo a respeito de tudo que engloba a psicologia, né? Então, assim, eu sei que às vezes é muito difícil fazer as leituras de várias coisas que a gente não tem interesse, mas nem sempre aquilo que a gente não tem interesse não é importante. A gente tem que substituir por o que é necessário. Nem sempre aquilo que a gente não acha interessante não é necessário. Pelo contrário, muita coisa é necessária a gente compreender, né? Então, assim, a psicologia, trazendo essa questão da alma, ela posteriormente sofre uma modificação. Isso por quê? Porque existia um sentido dúbio, ou seja, existia uma dualidade quando se falava em alma. Primeiro que a alma era associada a uma mente, certo? E também a uma questão mística,
né, há uma questão espiritual aí por trás. Então, enquanto a psicologia vai se definindo como ciência, ela também vai mudando a sua terminologia. E é isso que a gente vai compreendendo aqui ao longo desta disciplina, certo, gente? Ao longo desta aula de hoje. Então, temos aqui a origem do termo que eu expliquei para você, psique, que significa alma, logia, estudo, que vai dar origem ao que nós chamamos de psicologia, tá certo, gente? Então, fizemos aqui um pequeno aparato histórico da psicologia e agora eu trago aqui para vocês uma outra questão, que é a psicologia como ciência. Bom, a psicologia deixa as especulações filosóficas e passa ao campo das ciências, quando se mostra competente para usar o método científico e atender às exigências da comunidade científica. Este fato aconteceu em 1879 na Universidade de Leipzig, na Alemanha, quando Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental, certo, turma? Aqui a psicologia ela começa a se ramificar, ela começa a segregar da filosofia e ela começa a sofrer essa separação justamente com o filósofo médico e também denominado pai da psicologia, Wundt, né, quando ele criou o primeiro laboratório de psicologia experimental, certo, turma? E aqui também existe algumas transformação, né? Vamos colocar assim como algumas modificações. O que é que acontece aqui, gente? Aqui a noção de alma, lá na filosofia, que era um conceito muito mais abstrato, ele começa a ser substituído. Wundt, ele vai utilizar, ao invés de alma, ele utiliza o termo consciência ou até mesmo comportamento. Quando nós falamos de ciência, né, turma, nós temos aqui algumas questões, certo? Algumas questões a serem levadas em consideração. Então, se a psicologia ela começa a sofrer uma separação, primeiro o seu termo, o seu conceito também começa a mudar. Então, a psicologia que antes era o estudo da alma lá na filosofia, agora com Wundt começa a ganhar um outro contorno. Qual seria esse outro contorno? A psicologia ela é tida aqui como o estudo do comportamento e dos processos mentais, tá bom? Que ainda hoje é o conceito utilizado, vamos dizer assim, mais aceito para a psicologia. E aí nós temos aqui 3 pontos fundamentais quando nós falamos sobre esse conceito, né? Quais são esses 3 pontos? O primeiro ponto, a ciência. O segundo ponto, o comportamento. E o terceiro ponto é o que nós chamamos de processos mentais. Irei aqui delinear cada um deles para vocês compreenderem, tá bom? Quando nós falamos sobre ciência, turma, né? A psicologia é o estudo, ou seja, é uma ciência, né? Que estuda o comportamento e os processos mentais. Eu estou dizendo o quê? Que para ela ser ciência, ela precisa da utilização de um método, tá certo? Mas antes da gente compreender o que é um método, a gente precisa compreender o que é a ciência, tá certo? Então, vamos lá compreender, gente, o que é a ciência, né? Michel Blain, né, ele vai nos trazer uma questão aqui do que é a ciência. A ciência ela é compreendida como um conhecimento, tá? Claro e evidente de algo. Quando eu digo que é um conhecimento claro e evidente de algo, eu estou dizendo que esse conhecimento ele é fundado através de observação e evidências. Evidências e comprovações. Então, o que eu estou dizendo quando eu falo sobre ciência? Vamos dizer, um conhecimento comprovado de algo. É um conhecimento que é preciso ter um método, é preciso que haja evidências sobre aquilo, tá bom?
E aí, gente, a ciência aqui, a psicologia como ciência, ela precisa, né, Wundt precisa dar um contorno para ela. E qual seria o método? Esse método que Wundt vai utilizar é o controle rigoroso de pesquisa, linguagem precisa e rigorosa, passos a serem seguidos. Claro, turma, vocês não precisam necessariamente ter o conhecimento exatamente do que seria uma linguagem precisa, passos a serem seguidos, controle rigoroso de pesquisa. Vocês precisam entender o quê? Que uma ciência é tida como um conhecimento evidente que é tido através de comprovação, né? Então, a psicologia, para ela se tornar ciência, ela precisou utilizar o que? Um experimento, e esse experimento é feito através de um método de pesquisa, que esse método de pesquisa vai dar um certo resultado, tá bom? Eu estou falando do primeiro ponto, sobre o conceito de psicologia. O segundo ponto é o comportamento. O comportamento, gente, ele nos traz a seguinte ideia. O que é um comportamento? É uma conduta exibida por um sujeito. Vamos lá, a psicologia. Por que determinado sujeito exibe determinado comportamento em determinadas situações? Esse é um ponto muito importante para a psicologia. Então, o estudo do comportamento. O que faz o sujeito agir em determinada situação de uma maneira e agir em determinada situação de outra maneira. E é a partir desse ponto que Wundt começa a dar os primeiros passos da psicologia como ciência. Ela começa a sair de uma questão abstrata lá de Aristóteles, né, e começa a ter algo mais concreto. E isso é feito através de métodos, né, de pesquisas em laboratório, que Wundt vai trabalhar com o que nós chamamos de laboratório experimental. Esse é o segundo ponto. Não vamos nos perder. O que é o terceiro ponto? O terceiro ponto são os processos mentais. Turma, quais são os processos mentais que nós estudamos em psicologia cognitiva? É o que? A sensação, a percepção, a atenção, a memória, a linguagem, a emoção. A psicologia, ela se apropria de todos esses conceitos citados anteriormente. Então, quando eu falo a psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, eu estou dizendo que a psicologia, ela estuda por que determinado sujeito age de uma forma, por que determinado sujeito exibe determinados comportamentos e como esses processos mentais, eles agem no sujeito, tá certo? Então, aqui, gente, nós fechamos aqui a psicologia, como é que ela surge como uma ciência. E aí, o que Wundt vai propor, né? Nós temos aqui, gente, Wundt, ele faz parte, tá certo, das correntes que vão dar o pontapé inicial da psicologia como ciência. Quais são essas correntes, turma? Corrente de pensamento: estruturalismo, funcionalismo e associacionismo, que nós estudamos lá na psicologia cognitiva, tá certo, turma? Então, vamos aqui para algumas questões trabalhadas por Wundt para que a psicologia ela viesse a se tornar uma ciência. Para que vamos dizer assim, uma disciplina, vamos dizer assim, determinada área venha a se tornar ciência, eu preciso ter no mínimo esses métodos aí. Uma pesquisa rigorosa, linguagem precisa e rigorosa e passos a serem seguidos e uma comprovação daquilo que eu estou pesquisando, tá certo? E aí, Wundt vai ter aqui, o objeto de estudo dele é a consciência, certo? Turma, o que vocês entendem por consciência, né? A consciência, gente, ela está atrelada a um estado em que a pessoa reconhece a realidade, o momento que ela está vivendo. Então, o que é a consciência é vocês estarem aqui, estar sabendo que eu sou a professora da disciplina Psicologia, Ciência e Profissão, é vocês saberem que é noite nesse momento, é vocês saberem, enfim, consciência é tudo aquilo que deixa vocês a par de uma realidade.
que deixa vocês, que permite vocês conhecerem uma realidade, tá certo? E aí, o que é um método? Qual o método que Wundt vai utilizar? O que nós chamamos de introspecção. Vamos lá, turma. Esse termo também foi utilizado na psicologia cognitiva. O que é a introspecção? É um método, tá certo, turma, que permite o sujeito analisar os seus estados mentais, tomando consciência deles. Então, vamos lá, gente. Imagine onde é que vocês estão nesse momento. Eu estou no meu quarto assistindo aula, eu estou na faculdade, enfim. Quando nós falamos sobre introspecção, gente, é justamente isso. É quando a pessoa ela faz uma análise dos seus estados mentais, tendo consciência deles, certo? Qual é a emoção que vocês estão sentindo nesse momento? Eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza. Então, turma, a partir daí foi que Wundt começa a elaborar o seu primeiro laboratório de psicologia experimental, a partir do que? Do objeto de estudo, que se chama consciência, e qual foi o método? Introspecção. E aí, turma, vou dar aqui um exemplo para vocês. Objetivo. Qual foi o objetivo dessa pesquisa? Conhecer os elementos mais simples da consciência, que foi, ele teve esses elementos mais simples, foi a sensação e a percepção. Essa sensação e essa percepção, elas foram estudadas através da introspecção controlada, que consistiam em, no laboratório, observadores treinados descreverem as suas experiências conscientes acerca do tamanho, intensidade e duração de vários estímulos físicos. Vamos imaginar, gente, a seguinte questão, para que vocês possam compreender qual foi a contribuição de Wundt para a psicologia enquanto ciência. Eu tenho um objeto de estudo, que é a consciência, é tudo aquilo que me deixa a par de uma realidade. E eu tenho um método de pesquisa que se chama introspecção. E aí ele vai ter como objetivo conhecer a sensação e a percepção das pessoas em determinadas situações. Então, vamos imaginar, turma, que eu coloco aqui para vocês um vídeo de agressividade, né? Um vídeo, sei lá, que provoque em vocês uma sensação ruim, né? Uma sensação de tristeza, de angústia. E aí, Wundt vai pegar justamente essa experiência, né? E vai pegar esse método de introspecção para analisar o que nós chamamos de processos mentais, ou seja, as nossas cognições. E ele vai se focar em duas principais cognições, que é a sensação e a percepção das pessoas, tá certo? Ou, mais precisamente, né, gente, de seus alunos, que foram as suas cobaias, né? E aí a gente pode até fazer um aparatozinho, gente, com relação à psicologia cognitiva. Quando eu falo sobre sensação, né, eu estou me referindo que as várias manifestações que são tidas através dos sentidos, do olfato, né, do tato, do paladar, né, e a percepção, né, gente, que também é citada por Wundt, a percepção do sujeito, aquilo que está atrelado a uma concepção do sujeito, né, sobre alguma coisa. E aí, turma, diante disso, né, dessa questão que Wundt vai nos trazer, vamos dizer assim, as suas contribuições, certo? Bom, turma, deu aqui uma questão de um picozinho de energia, mas já retornou. E eu espero, né, que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês, né? De certa forma, a gente vai criando aqui algumas questões, e é esse realmente o sentido vamos dizer assim, do aprendizado. Despertar em vocês um desejo por querer saber mais e mais, tá certo? E
Retornando aqui à ideia, né, como eu estava falando para vocês, que existem dois pontos, a sensação e a percepção. Quando nós falamos sobre percepção, que eu disse para vocês que a gente estudou, a percepção ela pode ser entendida como a interpretação de estímulos, né? De determinados estímulos, sejam visuais, sejam auditivos, enfim. Quando agora há pouco, né, teve escureceu um pouco, vocês tiveram a percepção de que? Uma percepção visual de que a imagem do vídeo escureceu. Qual foi a reação de vocês? Qual foi qual foi a reação realmente de cada um de vocês? Opa, o vídeo parou, o vídeo deu algum problema. Então aqui mostra que cada um de vocês estão conscientes da realidade de vocês e cada um interpreta a realidade vivida de uma forma, né? Mas tendo como base esses dois conceitos, sensação e percepção. Tá certo, turma? E aqui nós temos toda ciência tem que ter um objeto de estudo próprio e delimitado. A psicologia delimita o seu objeto de estudo no comportamento, tá bom? E aí, turma, só para contribuir com o aprendizado de vocês, certo? Temos aqui Wundt, que foi um filósofo, médico, psicólogo, considerado o pai da psicologia, por toda a sua contribuição na área. Tá certo? Então, turma, antes de fechar aqui, eu quero dizer para vocês que o objeto de estudo da psicologia na contemporaneidade é o que nós chamamos de comportamento, é o seu objeto de estudo, né? E aí vocês percebem o percurso que a psicologia ela anda até se tornar uma ciência. Lembrando que para ela se tornar uma ciência, ela precisa de ter métodos comprovados. E esses métodos eles podem ser comprovados através de observação, de experimentos, como foi o caso de Wundt. E vocês vão poder também ter contato com outras experiências, né? Outros experimentos, na psicologia, ao longo dos estudos das disciplinas da psicologia, né? Então, turma, fica aqui a minha contribuição, né, nesta aula de hoje. A gente vai discutir, vou passar um texto para vocês lerem como contribuição e estarei à disposição, tá certo, turma, de vocês, para conversar, para debater e para aprender, porque nós estamos aqui, porque eu estou aqui para contribuir com vocês e para que vocês também possam contribuir para o meu aprendizado e, enfim, né, para que a gente se torne seres cada dia mais, vamos dizer assim, consciente de uma realidade e sabendo que a gente nunca está completo de tudo, a gente está sempre em uma evolução, né? E essa evolução ela é fundamental para cada um de nós, viu? Até mais.